Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Cláudia. E aí, cara, bem-vindo. Tudo bem? Fala, Ademir, Gustavo, bem-vindo também. Boa noite. Todo mundo chegando, me dá um sinal aí de volta se o som e a imagem estão bons, estão bons. Estou com a garganta meio ruim aí, mas está indo bem. E aí, cara, tudo bem aí? Beleza, Ademir? Som bom, imagem boa. Manda um sinal aí para mim, galera. Se o som tá bom, se a imagem tá boa. Érica, bem-vinda também. Vou aproveitar enquanto a turma vai entrando, só vou pegar uma água ali rapidinho, peraí. Ufa, a garganta muito ruim. E aí, Carla, bem-vinda. Carla Brandão, tudo bem? Beleza aí, pessoal. Brinkman, bem-vindo também. Camila, bem-vinda. Legal, turma. Vamos lá, então. Nossa 33ª live. Sempre que a gente começa uma live, legal comentar aí um pouco do contexto aí dessa história das lives, né? Elas começaram em julho do ano passado com uma iniciativa de criar uma alternativa para discutir temas das nossas vidas e do dia a dia, das nossas histórias, por um viés mais voltado para a grandeza e realização e menos voltado para a riqueza e sucesso. Eu entendo, e quem me conhece já sabe disso, a gente fala muito disso aqui, que riqueza e sucesso são coisas do mundo exterior, mas grandeza e realização são coisas do mundo interior, de cada um de nós. A gente pode até, com grandeza e realização, até fazer muita riqueza e muito sucesso, mas como consequência, e não como fim em si mesmo. Então a ideia é essa, nesse espaço de tempo que a gente tem, essa 1 hora, que começa agora, a gente discutir temas que são de relevância da nossa própria história, da nossa própria vivência, da nossa própria realidade, que nos possam fazer viver uma vida melhor e usufruir dessa existência nossa aí cada vez melhor. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Rosane Leuba, que está sempre nos acompanhando aí também, para o Chico Nogueira, que acabou de chegar. Beleza, Chico? Está no trânsito aí, né, cara? Tranquilo. Vem em paz aí, porque hoje caiu água, caiu o mundo aqui em São Paulo e o trânsito está meio parado aí. Branca Ribeiro também chegando. Bem-vinda, Branca. Então, vamos lá, pessoal. Bom, primeiro, dizer para vocês que terça-feira passada eu estava ausente, né? Fui assistir um jogo do meu time lá no Rio, mas hoje a gente está de volta e, pelo que eu andei vendo aí no calendário, vamos continuar as lives normalmente às terças-feiras aí, tá? E hoje nós acabamos aí, né, recebendo uma sugestão, que eu falo, nosso grupo todo recebendo uma sugestão do Wesley, que colocou um tema bem legal, que eu acho que é bem atual e bem instigante, né? Dependendo de como a gente vai, quando eu falo a gente também, todos nós aqui vamos conduzir esse tema, que é a questão de valores e conveniência, né? Esse assunto pode pegar fogo. E aí eu quero convidar vocês a trazer o ser mais arguto que você pode ter dentro de você para debater esse tema aqui conosco. Bom, deixa eu dar uma boa noite aí para o Ricardo Oliveira, nosso grande mágico. Grande Ricardo, bem-vindo. Para a Fran Spadari, minha linda, bem-vinda aí também. Márcio Cassim, outro grande vascaíno, que chegou aí agora. Janine Borer também está chegando agora. Então tá, turma. A turma está chegando e vamos começar, então, o nosso tema voltado aí para valores e conveniência. E aí aproveito para dar uma boa noite para a Karina também, que acabou de chegar. Karina Abreu, bem-vinda, Karina. Então vamos só recapitular o seguinte. É importante que a gente conceitue ou parta de um ponto de partida, né, parta de um ponto inicial, que seja aí o conceito de valores, né? Quem me conhece, quem já participa das lives, ou quem já trabalhou comigo em algum evento, sabe que, num dado momento, eu costumo fazer uma pergunta que é o seguinte: quem nessa sala agora aqui, nós estamos em 17 pessoas, 18, 17, 19, 16, vai oscilando um pouco, conhece os seus valores? E aí muitas pessoas apontam, aí eu sei, eu conheço e tal. Mas quem é que consegue conceituar a palavra valores? O que é valor?
Quem é que sabe nos dizer? Quem é que arriscaria um conceito para a palavra valores aí no feed do Facebook? Aí? Quem quer digitar alguma coisa? Enquanto isso, eu dou uma boa noite aqui para a Grazi, que acabou de chegar. Bem-vinda, Grazi. Para a Camila Balista também, que chegou. Para a Roberta Monteiro, que está chegando agora também. Para a Patrícia Fernandes, que acabou de chegar também. Para o Genivaldo. Beleza, a galera tá chegando. Já estamos aí com 23 pessoas agora. Daqui a pouquinho dá um pico maior. Marilu também chegando, bem-vinda. Então a pergunta é, o que é valores? Como é que a gente conceitua a palavra valores? Aí muitas pessoas respondem, valor é aquilo que eu aprendi com meus pais. Tudo bem, é um conceito, né? A Patrícia fala, valor é tudo aquilo que eu priorizo. É um bom conceito, Patrícia. Pode ser, pode ser. Deixa eu dar uma boa noite para Maria Liosa aqui, que acabou de chegar também. Bem-vinda, Maria. Sempre lá no Instagram, mandando bom dia, boa tarde, boa noite, o tempo todo, legal. Para o Atos também, grande Atos, que está lá em Assunção agora. Bem-vindo, Atos. Para a Déia também, minha prima, que acabou de chegar. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui o que eu acredito que seja valor, né? Ou valores, vai. E aí, ó. Aí a Carla responde aqui, ó, valor é tudo aquilo, é aquilo que é importante para mim que me move a fazer algo. Olha que legal. Quando a Carla responde que valor é tudo aquilo que é importante para mim, e a Patrícia informa que é tudo aquilo que eu priorizo, e a Graziele fala que é o que determina a minha conduta, a gente passa a ter algumas contribuições bem legais, né? E o Brinkman fala que valor é o que tem algum significado para mim. A Renata Branco acabou de chegar também. Bem-vinda, Renata. Já te mandei o e-mail com material. Nós não conseguimos nos encontrar hoje por conta da chuva, mas o material já está na tua caixa postal. Márcia Portal também acabou de chegar. A Karina fala aqui, ó, a importância que dou uma determinada coisa ao sentimento. Beleza, turma. Legal. Então, olha só, os conceitos estão mais ou menos na mesma linha, né? É importante a gente alinhar esses conceitos dentro de um escopo, aí, vamos dizer assim, que é mais ou menos o seguinte: valor é tudo aquilo que tem importância para mim. Se tem importância para mim, tem valor. E, de certa maneira, isso que é importante para mim, e eu não tenho só uma coisa importante, ou uma sensação, ou um sentimento, um único elemento, mas vários elementos importantes, em dadas circunstâncias, algo tem mais importância do que outro algo. E em outras circunstâncias, essas prioridades, então, se alternam. Então, valor é tudo aquilo que tem importância e prioridade na sua vida, que, de certa maneira, vai te conduzir a um determinado comportamento, como a Carla mencionou, que é aquilo que, de uma certa maneira, me conduz a uma ação, e, obviamente, que junto desse conjunto de coisas, tem as crenças, tem as emoções, que têm conceitos distintos, mas que, num certo sentido, se juntam todos ao mesmo tempo para despejar ou aparecer no seu comportamento. Então, o seu comportamento é resultante do que você pensa, do que você sente, daquilo que você atribui importância e prioridade. Agora, para que servem os valores? Qual a importância de saber os seus próprios valores? Por que uma pessoa deve saber quais são os seus valores? Entendendo que eles conduzem nossos comportamentos, que eles estão ligados aos nossos comportamentos, mas que eles também obedecem. Eu posso escolher um determinado valor numa determinada hora do dia ou num determinado momento da minha vida e posso escolher um outro valor em outra hora do dia ou outro determinado momento da minha vida, que é diferente de princípio. O princípio é aquilo que não muda nem no tempo nem no espaço, por isso ele é um princípio. Então, em que momentos de nossas vidas nós recorremos aos valores para que então a gente escolha os comportamentos ou para que então a gente escolha o que vai fazer naquele momento da nossa vida? Quem arriscaria dizer ou trazer para a gente essa resposta?
Enquanto isso, eu dou uma boa noite aqui para Juliana Cesana, que chegou agora há pouco também. Renata está no congestionamento, legal. O Genivaldo ainda na primeira pergunta lá, para dar sentido ao que faço, por que faço e como faço. Ok, Genivaldo, entendo isso, né? Mas é importante sempre criar um conceito que seja distinto para valores e não confundindo com outros conceitos como crenças e emoções. Eu posso até usar minhas crenças para dar sentido a algo que eu faça e porque explicar a partir das minhas crenças por que eu faço aquilo e como que eu faço aquilo. Mas a pergunta última que eu fiz é: em que momento, vou escrever aqui, ó, você usa os seus valores? Em que momento você usa os seus valores? Deixa eu ver se vai aparecer esse comentário aqui, ó. Aqui a Grazi faz assim: como? Não entendi sua pergunta. A pergunta é a seguinte, aproveitando já para dar uma boa noite aqui para o Admilson que está chegando. Em que momento, Grazi, da sua vida, você saca seus valores para ir em direção a algo, para ter um comportamento, para ir em frente? Em que momento você acredita que os valores são importantes para você, para que você conscientemente tire ele do bolso ou tire ele de algum lugar da sua consciência e utilize ele de maneira consciente? Enquanto isso, dou uma boa noite para o Eduardo Marques também, que está chegando agora. Pessoal, desculpa, eu estou com a minha garganta indo um pouco combalida aí de uma virose que eu tive semana passada, mas a água vai me ajudar aqui. Então vamos lá. Em que momento você usa seus valores? Quem tem essa resposta para essa pergunta? Quem tem uma resposta para essa pergunta? Bom, enquanto não vem resposta... Opa, peraí, tem algumas coisas aqui, ó. A Patrícia fala assim: quando eu tenho dúvida, uso meus valores como norteadores. Legal. A Carla fala: quando faço minhas escolhas e tomo as minhas decisões. Mais legal ainda. O Chico agora chegou, está aqui conosco. A Márcia: ao ter que fazer escolhas, tão legal quanto o que a Carla falou. O Atos fala que os valores são sempre importantes, eles norteiam a caminhada. Legal, bacana. Quando preciso agir, tomar decisões. Exatamente isso aí. Aí o Sérgio fala: meu irmão, na tomada de decisões, na assunção de atitudes, perfeitamente. Quando preciso decidir. Legal, pessoal. Então chegamos no ponto que essa nossa live pode começar a pegar fogo. Que aí a provocação do Wesley, que está sempre aqui conosco, e possivelmente ele vai aparecer em algum momento, até porque o tema foi ele que escolheu. Em que momento você distingue valores de conveniência? Quando é que você usa seus valores de fato para tomar uma decisão e pagar o preço por ela? Ou quando é que você, inadvertida ou advertidamente, usa os seus valores por uma questão de conveniência pessoal? Porque é conveniente, eu vou fazer certas coisas. Mas aquilo que não é conveniente, que é necessário, importante, ou mesmo imperativo fazer, muitas vezes fere a uma vontade pessoal. Ou seja, fazer coisas que eu gosto é muito legal. Mas, às vezes, há coisas que eu preciso fazer, porque elas precisam ser feitas, independentemente de gostar ou não. E aí as pessoas usam os seus valores de uma maneira, no meu ponto de vista, e claro que eu não tenho a verdade nas minhas mãos, mas eu observo muito isso, estudo e percebo, muitas pessoas usam o discurso dos valores como um discurso que legitima a sua conveniência. Aquilo que é o mais fácil, aquilo que é o mais confortável, mas não necessariamente o que é preciso ser feito, o que é preciso fazer e o que precisa ser feito. Então, veja, o Gustavo fala aqui, na tomada de uma ação ou reação. O Eduardo fala aqui, ó, quando tem que tomar alguma decisão, onde a responsabilidade é 100% minha. É o que eu acredito ser mais importante do meu ponto de vista. A Cláudia fala, em todos os momentos. Boa noite, Hélio, bem-vindo. A Miriam também chegou, bem-vinda, Miriam. E aí o Sérgio faz um comentário bem legal. Entendo que conveniências não devem se sobrepor aos valores. Eu também entendo isso, né? Mas quando a gente olha, vamos olhar o cenário no qual estamos imersos e vamos pegar, por exemplo, alguns
algumas situações do cotidiano, onde a gente vê, por exemplo, eu não quero fazer nenhum julgamento, obviamente, e nem me cabe julgar ninguém e nem nada. Mas eu vou lançar aqui algumas situações e você vai me dizer, ou a gente pode discutir, o que você acha disso. Então, imagina a seguinte situação. Um político se candidata a ser prefeito de uma cidade e com 2 anos do seu mandato corrido, e ele disse que ia ser prefeito, que ele iria ser prefeito, que ele iria ser prefeito, que ele iria ser prefeito. Então ele assumiu um acordo aí, assumiu um compromisso. Mas com 2 anos de desenvolvida a sua atividade como prefeito, ele anuncia que vai se candidatar ao governo do Estado. Essa foi uma questão levantada semana passada, hoje é terça, na semana passada, numa reunião na qual estava presente lá no Rio de Janeiro, quando falávamos sobre valores, e aí uma pessoa falou isso, Pinato, e o caso de um político que promete que vai ser prefeito até o final do mandato, ou seja, ele assume o compromisso, dado que aquilo é importante e prioritário, e no meio do mandato ele acaba decidindo por ir para uma outra posição de governador ou candidatar ao governo, e ele não cumpre a promessa inicialmente feita. Ele está se movendo por valor ou por conveniência? Pois eu nunca vou saber essa resposta. A única pessoa que vai saber essa resposta é essa pessoa que tomou essa decisão. Mas eu quero criar essa ilustração para começar a provocar todos nós, inclusive eu, de situações em que eu, você e todos que estamos aqui, consciente ou inconscientemente, porque isso é humano, eu acredito que alguém já deva ter vivido isso, eu seguramente já vivi, em determinado momento eu usei aquilo que era mais conveniente em detrimento de um valor. Quer ver um exemplo? Um outro exemplo. Imagina que você está no supermercado comprando um eletrodoméstico. Um eletrodoméstico qualquer. Sei lá, um ventilador, um micro-ondas. Não, ventilador, vai. Aí você resolve comprar 3 ventiladores. E a etiqueta mostra lá, R$ 179,90 é o preço do ventilador. Aí, beleza, você olha, avalia, toma a tua decisão com base num valor. Embora naquele momento você não está em nenhuma decisão, não está em nenhum momento crítico, mas você tomou a decisão de comprar 3 ventiladores. Aí você vai para o caixa. Chega no caixa, a moça passa os ventiladores e na tela do PDV, do ponto de venda, da máquina registradora, aparece lá R$ 109. Ou seja, você pegou o ventilador na gôndola, com preço, sabendo que o preço era R$ 179. E aí, na hora que o ventilador passa ali no código de barras, o preço que aparece é 109. O que você faz? Você levanta a questão e fala, peraí, na gôndola o preço estava 179 e na registradora está 109. Qual que é o valor correto? Ou você deixa quieto? Ou seja, você vai ser levado pelo valor ou pela conveniência? Entende o que eu quero dizer? É um exemplo cotidiano. Mesma coisa, você está sentado, você está jantando com a sua família no restaurante, você pede a conta. O garçom vem, traz a conta e ele omite ou ele esquece dois ou três itens da sua conta. Você sabe disso, você percebe isso, mas naquele momento o que você usa? Seu valor ou sua conveniência? E se ele tivesse trazido uma conta com valor a mais? Ou se você tivesse pego o ventilador por 179, quando você passa no caixa aparece 229. Aí é que começam os dilemas sobre valores e conveniências. Nesse momento, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Solange Costa, que acabou de chegar. O Atos faz o comentário, se a conveniência não está usando o valor. Olha, Atos, eu questionaria isso, porque talvez conveniência seja um valor para a pessoa. Olha que interessante isso. Vamos pensar nisso aí, sem julgamento, hein? Sem julgamento. Cuidado para nós não entrarmos no modo de julgamento. A Grazi falou o seguinte, bom, isso exige autoconhecimento e maturidade. Sempre, Grazi.
Nós estamos numa jornada de aumento de autoconhecimento e aumento de maturidade o tempo todo. A Carla fez um comentário aqui, ó. A conveniência no uso dos valores A ou B serve para satisfazer uma máscara ou um personagem que, por alguma razão, resolvemos adotar em algum momento da nossa vida. Pode ser, pode ser. Ou pode não ser também. Imagino que os exemplos que eu dei, o exemplo do caixa lá, da conta no bar, na conta do restaurante, não necessariamente me exijam colocar uma máscara. Talvez o exemplo de deixar uma prefeitura para buscar uma posição como governador, talvez sim, talvez se encaixe nessa situação. Ou seja, tem várias situações, pessoal, e quando eu estimulo, quando eu provoco você a responder, eu fico com a impressão, e se eu estiver enganado você me corrija, que você faz essas suas colocações pensando sempre no outro. Mas eu queria que você pensasse em você na posição, sabe? Com toda a sua fortaleza humana e com toda a sua... com todo o potencial de desenvolvimento humano que você também tem, que eu também tenho, que todo mundo tem. O Hélio já mandou logo uma borduna aqui, ó. Nesse caso, ele deveria ter o mandato cassado. O Hélio já está baixando uma sentença, percebe? É um negócio delicado. Deixa eu dar uma boa noite para o Flávio Dib, meu primo que entrou, para a Adriana, mãe da Fran também, que acabou de chegar. Bem-vinda, Adri. O Hélio, o Brinkman fala, vou perguntar o valor, né? Não sei. O Hélio falou, isso aconteceu comigo com rodízio de metal, e eu falei, né? Vou dar uma boa noite para a Valquíria também, que chegou. Boa noite, Valquíria. Bem-vinda, Solange, tudo bem? Denise também chegando. E aí a Carla fala assim, verdade, um bom ponto. É um ponto para a gente pensar. Viu, turma? É uma coisa para a gente ampliar o pensamento. A gente não precisa sair agora com uma resposta clara, principalmente porque se a gente tiver que dar uma resposta agora, clara, eu vou querer dar uma resposta para mim, para os meus dilemas. E gostaria muito que você pensasse na possibilidade de você buscar respostas para você, para os seus dilemas, e não para os outros. Para os outros é fácil. Deixa eu dar uma boa noite para o Daniésia também, que chegou. Bem-vindo, Dani. Trabalhamos juntos até um bom tempo atrás. Denise Rugani também está chegando. Ana Nery chegou agora aí também. Bem-vinda, Ana. Aí a Graziele falou assim, o consumidor pode ser lesado? Como trabalhei em varejo, o valor atenderia o consumidor. Então, nesse caso, foi levada pela conveniência. Isso acontece todo dia. Aí, ó que legal. Olha que legal, Grazi. Como é que uma posição sua lá em cima muda aqui embaixo. Percebe isso? Isso é muito interessante, pessoal. Isso aumenta a consciência sobre si mesmo. O Eduardo fala aqui, perfeito exemplo. Eu fico louco quando o taxista pergunta qual o valor do recibo. Ou seja, no marcado acaba sendo padrão o valor que usei, caramba. Ou seja, tem taxistas, e por que eles perguntam isso? Porque tem gente que pede um valor a mais para ter um reembolso superior na empresa. A Grazi fala, quanto à política, não me cabe julgar, apenas achar que seja conveniência. Ok, entendo e respeito, Grazi. O Leandro fala assim, tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. O que pensa sobre? Perfeito, isso é um dizer bíblico. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. E quem é, Leandro, em você, que toma a decisão de entender o que lhe é permitido e de entender o que lhe convém? É sua mente, é sua consciência, é o seu ego, é o seu eu superior, o seu eu inferior, o seu eu idealizado, o seu eu real? Quem em você, em mim, em cada um de nós aqui, toma essa decisão? E aí, turma, é que vem a grande provocação, que eu já fiz e vou reiterar, e sempre que você me ouve falar, é nessa linha. É sobre você que você está falando, não é sobre mim, e nem sobre o político, e nem sobre o cara que foi no mercado, é sobre você. Tudo que você diz é sobre você, porque é a única referência que você tem mais forte. Você tem a referência de terceiros, mas ela é limitada, porque é aquilo que você observa, que não é a verdade. A pessoa que melhor tem a definição sobre ela própria, talvez seja ela, mas talvez nem ela saiba com tanta clareza assim. A Solange fala aqui, a conveniência pode ser um valor também. Eu ajo sempre de maneira a dormir com a consciência tranquila. Eu falaria em ambos os casos, pessoa acima e pessoa abaixo. Ok, beleza, tranquilo, né?
Agora, imagina pessoas que, por alguma razão qualquer, já foram lesadas por esse lugar onde ela comprou, está comprando bem. Ela tem uma experiência prévia, portanto, ela construiu uma crença de que aquele lugar, um dia a tendo lesado, ela se sente no direito de fazer justiça. E nunca ninguém vai saber. Percebe? Ou seja, a gente pode ter leis, a gente pode ter códigos, a gente pode ter manuais, mas no fim do dia, o que é que você usa para tomar as suas próprias decisões? É isso que vai ser importante a gente discutir. Seria muito bom se o Wesley estivesse por aqui, para ele poder também contribuir quando ele mandou o tema para a gente na live 32. A Solange fala aqui, ó. Mas não condeno quem age por conveniência. Solange, é bem verdade que é muito pouco provável que eu ou qualquer um de nós aqui tenha o poder de condenar alguém a alguma coisa, né? Mas a gente tem o poder de se autoavaliar, de se autoperceber, até de se autocondenar e de se autoabsolver. Mas isso demanda consciência e maturidade, como a Grazi falou mais cedo, né? O Hélio falou aqui o seguinte: isso é uma questão de ética. Se você encontra uma carteira dentro dela, está cheia de dinheiro, o que se faz? Então, Hélio, aí você já começou a colocar um outro ponto, né? Um ponto bastante debatido e bastante colocado, que é uma visão delicada sobre ter ou não ter ética. E a ética não deixa de ser uma forma como as pessoas materializam a moral de um determinado lugar através dos seus comportamentos. Então, por exemplo, encontrar uma carteira cheia de dinheiro numa população, num lugar onde se tenha muita carência, ou num presídio, ou num lugar repleto de marginais, cuja ética é diferente da sua, ou da minha, ou de qualquer outro, ficar com a carteira está dentro do padrão ético daquela sociedade. Numa outra sociedade, onde o certo seria devolver, ou procurar saber quem é o dono da carteira e devolver, a ética seria outra. Então, talvez seja um equívoco acreditar que em dado lugar tem ética e em outro lugar não tem ética. Talvez a ética que eu desenvolva na minha casa seja diferente da ética desenvolvida no Congresso Nacional. Talvez a ética que eu desenvolva no meu escritório seja diferente da ética desenvolvida nas bocas de fumo ou no centro do tráfico de drogas. Mas a ética sempre reproduz, através de comportamentos, a moral daquele grupo, a moral de um determinado grupo social. Então, dizer que é uma questão de ética ficou vago. Nós temos que ser um pouco mais específico nisso. E a Solange fala assim: a questão é estar seguro e consciente das suas ações e tranquilo assumir as consequências. Aí a gente começa a entrar, Solange, no que eu gosto de chamar da era da consciência, que é o que a Marilu também chama atenção, né? Minha consciência. E o Leandro fala assim: minha opinião são os meus valores. Na minha opinião, são os meus valores. Pode ser, Leandro, pode ser. A pergunta que eu coloco, e eu posso desafiar todos nós aqui, é o seguinte: quão de fato consciente se está dos seus valores? Eu posso compartilhar com vocês, sem nenhum problema de cometer nenhum ilícito aqui, e alguns de vocês sabem disso. Eu fiz um trabalho com a diretoria de uma empresa grande aí, da área da citrocultura, e éramos 12 pessoas, 11 diretores, mas eu ali conversando com eles, conduzindo esse trabalho por 3 dias no final de fevereiro, e num dado momento eu fiz a pergunta: quem nessa sala conhece os seus valores? E aí várias pessoas levantaram as mãos. Eu falei: então tá, então vai lá, me conceitua valor. O que é valor? Aí as pessoas não souberam conceituar claramente esse termo. Aí eu convidei elas a fazer um exercício. Exercício esse que está no livro Modelo do Pensador e que eu aplico nos trabalhos que eu faço. Quando eu peço para você listar lá pessoas importantes, lugares importantes, atividades importantes. E o que essas pessoas, lugares e atividades te proporcionam? Esse é um exercício que faz você adentrar no seu conjunto de valores.
E, pasmem, a maioria das pessoas não tinha clareza dos seus valores de verdade. Porque os seus valores são manifestados nos seus comportamentos. E salvo sei lá, até onde eu sei, salvo Jesus, todo mundo que eu conheço, já tive notícia, já li a história, um dia cometeu um ilícito. E em nome dos seus valores. Em nome dos seus valores. Então, quando as pessoas começam a colocar que o que eu uso para tomar decisões são os meus valores baseados na minha consciência, baseado no meu preço a pagar, baseado nas consequências que eu vou arcar, aí você começa a dar sinais de uma maior maturidade em relação a você e o mundo. Ou seja, eu casei com a pessoa A e essa responsabilidade é minha. Ah, mas ela não me atende mais, ou ele não me atende mais, não liga mais para mim, portanto eu vou trair. Então você está indo pela conveniência, o que não tem nada de errado, não vou julgar você. Deixe que os manuais, os códigos e as leis te julguem. Mas a tua consciência está em paz? E você saberá, e aí é outra provocação, né? Você saberá que a sua consciência está em paz quando você dormir tranquilo. E presta atenção nisso, hein? E eu quero que você duvide de mim, que você me critique nesse momento. Quando você dormir tranquilo e quando você nunca mais, ou quando você reduzir drasticamente o julgamento que você faz sobre outras pessoas. Ou seja, quando alguém chega para você e fala, pô, fulano de tal traiu a mulher dele. Você estará em paz e vivendo sobre a sua consciência quando você apenas ouvir e quiser até querer entender melhor o que aconteceu. Mas nunca julgar. Porque na hora que você, eu ou qualquer pessoa começa a julgar demais, pode ter certeza, há uma série de ilícitos da minha consciência, na medida que eu julgo demais o outro, eu estou, a cada julgamento que eu faço do outro, minimizando a minha própria pena. Veja isso, a cada julgamento que eu faço do outro, eu estou minimizando a minha própria pena. A cada julgamento, estou escrevendo isso aqui, que faço do outro, estou minimizando a minha própria pena. Opa! Isso faz sentido para você? Deixa eu ler aqui, ó. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Isabel Silveira, para Vivi, minha sobrinha, bem-vinda, Vivi, para Flávia Binato. A Grazi fala aqui, a carteira com tudo dentro, havendo como identificar, eu devolvo. Aí envolve o princípio, certo? Não sei, decisão de cada um. Lembra, Grazi? Não estamos falando do mundo. Você falou de você, eu falarei de mim, e todos aqui falarão de si próprio. Gustavo fala de lisura. Fala mais, Gustavo. Essa palavra está solta, precisa dar conceito para ela. A Carla fala aqui, mas Binato, isso que você está trazendo não é uma distorção do valor ética? Não sei. Depende de qual sociedade você está falando. Da sociedade da qual você faz parte e pertence, ou da sociedade que é regida pelos donos do tráfico, pelos barões dos partidos políticos, pelos donos de restaurantes, pelos presidentes de cervejarias. De que sociedade você está falando? A Solange fala aqui, sempre que estou diante de uma decisão a ser tomada, penso nas consequências da decisão e se estou preparada para assumi-las. E isso sou eu comigo mesma, independentemente da ética do ambiente. A ética é minha, cabe a mim. Não acredito que existam éticas diferentes. A ética não é do grupo e sim da pessoa. Esse é um conceito interessante, Solange. Porque se você... Esse exemplo da Solange é muito legal, pessoal. Se você, Solange, se candidata a um cargo eletivo, entra para a Assembleia, para a Câmara dos Deputados, e lá você percebe que aquele conjunto ético não combina com o seu, se você for uma pessoa atuando pela conveniência, você se adapta. Se você for uma pessoa atuando pelos seus valores, o seu princípio, você sai fora disso. Mas é legal que você falou de você, né? Isso é bacana. A Érica fala aqui no plural, olha só, ela está falando em nome de uma população de 7 bilhões de pessoas. Érica,
Depois pense em escrever isso na primeira pessoa. Às vezes eu uso desculpas para me perdoar dos atos errados. Assim ficar com a consciência tranquila. Um exemplo. Quando você, Érica, burla o imposto de renda com o pensamento. O governo nos rouba, ou o governo me rouba o tempo todo. Eu estou sendo conveniente? Belíssima pergunta. Belíssima pergunta. Você usa suas crenças, mistura com seus valores para construir seu argumento e justificar seu comportamento. Mas quando você bota no plural, você está colocando isso como se fosse um procedimento padrão de um monte de gente. E nesse momento não vale falar de outras pessoas, vale falar de você. Bom, deixa eu dar uma boa noite para o Elmo aqui, grande gremista lá de Caxias do Sul, Porto Alegre, mas está em Caxias. Para a Patrícia Arge, bem-vinda, Patrícia. A Patrícia Fernandes fala que, aliás, eu recomendo seu livro, acabei de ler, muito bom. Legal, Patrícia, show de bola. Obrigado aí pela recomendação. Aí o Daniel já fala assim, como posso construir valores somente olhando para mim sem me tornar egocêntrico? Então, Dani, esse é um conceito importante. Há uma diferença entre você construir sua individualidade e você se tornar um ser individualista. Esse também é um conceito que está no livro. Quando você constrói sua individualidade, você constrói o manual, a sua tábua de valores, aquilo que é importante e prioritário para você, e você estende e expande isso para as pessoas ao seu redor. E negocia com elas. E você procura trazer o bem para a maior parte de pessoas ao seu redor. Agora, quando você define seu conjunto de valores e só vale o seu e de mais ninguém, aí você está sendo egocêntrico. Então, a ideia de construir um ser com a sua individualidade forte é para que você seja um corpo forte, uma célula forte, num grupo de pessoas fortes. Agora, quando você constrói a sua individualidade baseada na noção de individualismo, aí você vai enfraquecer o outro para se tornar forte. E aí, sim, o ego está tomando conta. A ideia de você construir um conjunto de valores fortes é para que você tome decisões pensando principalmente no outro. Porque você já sabe do que você é capaz. Você já sabe do que você é possível fazer. Então, quando eu tenho a minha individualidade forte, eu assumo minhas responsabilidades, eu assumo o preço daquilo que eu faço, eu posso chegar no caixa e falar para a menina, olha, lá na gôndola o preço era 179. Aqui no caixa o preço é 109. Qual o preço que é o preço correto? Se o mercado falar, o preço correto, senhor, é 109, então tá bom, eu posso seguir em frente e comprar. Senhor, o preço correto é 179. Eu ainda posso argumentar, mas espera aí, mas no caixa está 109. Qual dos dois você vai decidir como sua decisão do supermercado? Não, o supermercado decide por ser 179. Então eu posso tomar uma decisão de falar assim, bom, então eu não vou comprar e vou, nesse momento, denunciar ao PROCON que vocês têm um preço na gôndola e outro preço no PDV. Eu posso fazer isso e, com isso, estarei íntegro com relação à minha consciência. Percebe como é uma decisão muito pessoal? Ou você pode colocar uma máscara e, convenientemente, pagar de bom moço ou de boa moça e dizer, mas o preço lá está 179 e aqui está 109. Então, eu vou pagar 179 porque é o preço que estava lá na gôndola e é o maior preço, eu vou beneficiar o mercado. É uma decisão também. Então, é difícil, na medida em que você não assume a responsabilidade, na medida em que você não assume a responsabilidade dos seus atos, você vai eleger uma entidade que o faça. Ou o mercado vai decidir para você, ou o restaurante vai decidir para você, ou o político vai decidir para você. E você sempre será uma vítima. Tem pessoas que dizem, eu paguei o que estava na nota, o erro foi do garçom, o problema é dele. Ou seja, fugiu da responsabilidade. Entende isso, turma? Faz sentido o que eu estou falando? Então, eu queria provocar, e eu acho que a provocação está indo bem, porque muitos comentários sendo feitos aqui. É importante essa medida, não do que o outro faz, do que o mundo faz, do que as pessoas fazem, mas no primeiro momento, o que você está fazendo? Que sistema de vida você está construindo? E para mim, essa frase que saiu agora, né, a cada julgamento que eu faço do outro, eu estou minimizando a minha própria pena, é um aprendizado tremendo para mim próprio, porque
Quando eu olho, quando eu dirijo meu olhar para o outro no intuito de julgá-lo, eu estou falando do outro à luz do meu próprio conceito. E nem por isso eu estou isento de fazer o que o outro está fazendo, porque ainda que eu não fiz o que ele faz, eu posso ter feito coisas que ele não faz. E aí vem a pergunta, quem de nós pode de fato julgar o outro? Tem uma história que conta uma passagem onde um homem cometeu um ilícito e um dos monges lá foi escolhido para julgar esse homem. Um ilícito dentro daquela sociedade, né? Se nós olharmos a história ao longo do tempo, muitas coisas que eram ilícitas há pouco tempo atrás, hoje são permitidas. Os costumes vão mudando e os padrões vão mudando também. E esse monge falou, olha, eu não estou pronto para julgar esse homem. Mas os outros monges disseram, mas você tem que julgar, alguém tem que o julgar. E esse alguém foi você. Ele falou, então tá bom, então eu vou julgar esse homem. Mas eu vou julgá-lo, mas antes disso, eu vou encher esses 2 latões de areia e vou fazer um furo embaixo. E com isso vou carregando esses 2 latões de areia para ir em direção ao homem que eu vou julgar. Aí os monges perguntaram, mas por que você vai fazer isso? Porque enquanto eu estou indo em direção ao homem que eu vou julgar, eu vou deixando para trás o rastro do homem que também pecou. Só que eu não vou olhar para os meus pecados, porque agora eu estou indo julgar o outro. Então, para ir julgar o outro, eu não posso olhar os meus pecados. Ou os meus desvios, ou os meus equívocos, ou os meus erros, seja o nome que a gente queira dar. Então, pessoal, eu acho que essa é a grande provocação dessa discussão toda nossa. Percebe? Por algum momento, eu desconfiava que nós fôssemos ter um debate efervescente, de fato ele foi, está sendo. É uma pena que a gente não esteja aqui de viva voz, que eu não posso ouvir vocês, ver vocês. Estou estudando soluções para a gente poder ter uma reunião presencial, ainda que virtual, né? Mas eu tenho certeza que as discussões seriam efervescentes, porque há um dilema entre como você vê o mundo e como você vê a si próprio. E a tranquilidade vem quando eu começo a conectar as 2 imagens. O eu que eu sou de fato com o eu que eu apresento para o mundo. E aí meu julgamento vai ser uma medida de verificação do quanto eu estou me aproximando de mim mesmo. Quanto mais eu julgo, mais idealizado eu me torno. Quanto menos eu julgo, mais consciente de mim eu estou. A Carla está ali, ó. Estou olhando aqui o conceito de ética e já volto. Ok, Carla, mas olha e contextualiza. Não vai olhar só no dicionário. Tá? Tem que olhar à luz do olhar dos filósofos, dos sociólogos, de várias outras áreas do conhecimento e dentro de um determinado contexto. Aí o Márcio faz o seguinte comentário. Quão consciente se está dos seus valores? Esse é o ponto-chave. E por isso entramos no viés de julgamento daquilo que não concordamos. Ou não acreditamos. Dentro dessa linha não existem valores certos ou errados, e sim o que julgamos. Perfeito, Márcio. Exatamente isso. Falávamos sobre isso agora há pouco. Quão consciente eu estou dos meus valores? Essa é uma pergunta-chave para mim. Por isso que eu entro no viés de julgamento daquilo que eu não concordo. Ou não acredito. Dentro dessa linha não existe valor certo ou valor errado, e sim aquilo que eu julgo. Essa colocação do Márcio é muito apropriada. O Hélio fala o seguinte aqui. Nesse caso, estou caminhando sobre o fio de uma navalha. Como conveniente de uma sociedade, eu tenho consciência de saber que minha liberdade termina onde a do outro começa. Isso implica num código de princípios éticos e morais. Mas, nesse caso, se alguém se move contra meus princípios, é lícito, então, posso resolver com uma espingarda? Não sei se essa é uma boa pergunta, e nem sei se ela deveria ser direcionada para mim, Hélio. Mas se você tem como princípio, ou como valor a vida humana, você já respondeu a pergunta. Se é um valor ou um princípio, ou seja, se é um valor à vida humana, você negocia. Mas se é um princípio, você não negocia. Portanto, resolver com uma espingarda jamais. Gandhi foi um homem que tinha como princípio a paz como elemento do comportamento. E há um episódio sobre a história dele, numa praça, em alguma cidade da Índia, que agora eu não vou me lembrar o nome. Eu até tive a oportunidade de estar nessa praça e ver vestígios daquele momento em que
O exército britânico confronta o grupo de manifestantes que o Gandhi liderava e abre fogo contra esse grupo. E Gandhi, em momento algum, orienta ou ordena que eles respondam com violência, porque a paz, o humanismo, a solução de conflitos através da paz para Gandhi era um princípio, portanto, inalienável, independente da sociedade que ele estivesse. Se ele está numa sociedade beligerante, ele não está nem aí. Ele toma a decisão de resolver os conflitos com a paz. A Carla fala aqui, ó, olhei o conceito de ética e me ajudou a aclarar o entendimento. A ética pode ser da sociedade, de um grupo ou de um indivíduo. Aí, ó, tá vendo? Se você confiasse mais em mim, saberia do que a gente está falando. Estou brincando, brincadeira, tá certa, tem que ir lá checar, tem que ir lá observar. Tá perfeito, é isso aí. A Cristiane fala aqui, a Rosane fala aqui o seguinte: concordo com suas palavras, Luiz. Penso que possa ser uma forma de absolvição do seu erro. Julgar requer muito cuidado. Eu concordo também. Concordo muito. O Gustavo explica aqui o conceito de lisura. Lisura seria uma ação correta, ao meu ver. Então, se é correta ao seu ver, já tem teu julgamento aí, Gustavo. Independentemente da ética do lugar, que de certa forma não deixa de ser conveniência. Uma conveniência para a maioria. A Carla Brandão fala então o seguinte: então, para mim, faz mais sentido a ação motivada pela minha ética de forma consciente, exercendo autorresponsabilidade com verdade. Show de bola, Carlinha. É disso que a gente está falando, entendeu? Apesar de haver as regras, apesar de haver as normas, há também a consciência humana. Quem trabalha em empresas sabe que as empresas têm um código escrito e um código não escrito. E muitas vezes, quando você vai pelo código escrito, você é detonado. E a conveniência fala para você ir pelo código não escrito. Quem trabalha no mundo corporativo sabe do que eu estou falando. O Dani fala aqui, obrigado, Binato. Eu que agradeço, Dani, pela provocação. Excelente pergunta. E o Eduardo fala o seguinte, ó. Normalmente, aí, de novo, a galera falando no plural, pessoal. Começa a escrever na primeira pessoa, para você sentir que você está falando é sobre o teu ponto de vista, e não sobre o ponto de vista dos outros. Edu, eu vou ler como se fosse na primeira pessoa. Normalmente, eu, Eduardo, atraio pessoa com os meus valores. O difícil é conviver com todos e não me corromper com os outros valores. Preciso de uma maturidade e consciência de quem eu sou, mas tenho que respeitar a decisão de conviver é minha. Ok, eu entendo o que você diz. E eu tenho dúvidas, sinceramente, e vem ao encontro daquilo que o Márcio falou e que eu concordo, que normalmente atraímos pessoas com os nossos valores. Por que eu digo que eu tenho dúvidas? Porque eu tenho dúvidas se as pessoas sabem seus valores de maneira concreta. Eu posso atrair pessoas com os próximas dos meus valores, porque eu sei os meus valores, eu tenho eles listados, escritos, documentados, hierarquizados, definidos. Mas uma boa parte das pessoas não tem. Pelo menos na minha observação, por anos de observação e estudo, a maioria não tem. Mas aqueles que têm, sim, Eduardo, eu concordo com você. Aí o Dani fala aqui o seguinte: penso que nosso julgamento é sempre imperfeito, não conseguimos isenção de falhas mesmo quando nos julgamos. Claro, Dani, o julgamento humano sempre é imperfeito porque ele lida com seres imperfeitos, né? Ou com seres em evolução, né? O julgamento sempre é imperfeito. Sempre vai haver um ponto de discordância, um ponto de vista diferente daquele que a maioria está vendo. O Chico fala aqui o seguinte: um livro muito interessante sobre o nosso tema de hoje, sobre a tirania, de Timothy Snyder. Legal, Chico. Particularmente não conheço esse livro, vou tomar nota e vou procurar saber mais sobre ele aqui. Tá? Excelente, turma. Muito bom o debate, muitas coisas aí sendo discutidas, e aí aproveito para dar uma boa noite para o Alan Bianchini, que chegou agora, para o Pedro Edi também, que chegou agora há pouco. E com isso a gente pode ir fazendo algumas perguntas para a gente já ir rumando para o final da nossa live, né? Quando eu tomo decisões com base nos meus valores ou com base na minha própria conveniência? Eu tomo decisões com base no que eu gosto de fazer ou no que precisa ser feito?
Quando eu falo do outro ou falo de mim usando o outro como desculpa? O Freud já falava isso um pouco, né? Ele falava que Pedro, quando fala de Paulo, fala mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, eu, quando falo de alguém, eu estou falando muito mais dos significados que eu dou para aquilo que eu estou vendo do que do próprio outro. Eu estou falando muito mais daquilo que eu dou de significado e não daquilo que de fato é. Por isso que há uma busca, o processo de investigação, ele procura transformar inferências em evidências. E quando a investigação é muito bem feita, as evidências vêm à tona. E quando eu estou falando isso, pessoal, é para convidar você a começar um processo de investigação de si mesmo. E você começar a buscar evidências sobre você mesmo, de quem de fato você é. Se você é aquele ser idealizado ou se você é aquele ser real. Se você traz à tona o seu ser inferior ou se você é sempre um ser superior. E aí você vai buscar inferências, você vai buscar pequenas amostras de quem você é nos momentos que você está sendo. Então, há 2, 3 semanas atrás, quando nós falamos sobre eu superior e eu inferior, eu estava nessa live completamente diferente de como eu estou hoje. Porque eu estava confrontando o meu eu superior com o meu eu inferior. E quem participou, quem assistiu, viu como é que eu estava vivendo naquele momento. Um dilema, um conflito, que envolveu meus valores, que envolveu julgamentos, que envolveu uma série de coisas importantes para mim, mas não importantes para o outro a quem eu julgava. Percebe? E toda vez que eu julgava aquele outro, eu estava minimizando uma pena minha. Isso para mim ficou muito claro naquele momento e, obviamente, depois também. E com isso eu pude escolher quem eu quero ser a partir daquele momento. E aí eu posso reformar meus comportamentos e ratificar ou retificar meus valores e, com isso, revalidar meus princípios e escolher uma nova forma de viver a partir daquele momento. Fortalecendo a minha individualidade e não o meu individualismo. Aí o Chico fala aqui, concordo com o Eduardo, cabe a mim escolher se quero estar com as pessoas cujos valores são diferentes dos meus. Cara, cabe a você toda e qualquer escolha. A Grazi fala o seguinte, verdade, Luiz, definir meus valores é o que me faz pedir demissão de um emprego que não me faz feliz. Ou decidir que outra relação que foge ao que quero para mim, ao que acredito. Então, Grazi, cuidado para você não confundir o que é importante e prioritário com o que você acredita. Cuidado para não confundir valor com crença. O relato que você coloca dá uma amostra muito forte de que há uma possibilidade de uma confusão entre valores e crenças. Cuidado com isso, pessoal. Deixa eu dar uma boa noite para a Silvia, que chegou agora. Bem-vinda, Silvia. E o Hélio faz o seguinte comentário. Esse tipo de debate me revela a mim mesmo. E como eu me movimento com os meus dilemas. Quais os meus reais valores. Legal, Hélio. Eu quero dizer, pessoal, para a gente já começar a nossa despedida e agradecimentos aqui, que para você descobrir seus valores, vou até escrever isso aqui, ó. Para descobrir seus valores, é importante saber, peraí só um pouquinho, saber das seguintes informações. Informações. Quais os seus valores meio? Quais os seus valores fim? Qual o conceito, o significado de cada valor fim? E qual a sua hierarquia? Esse exercício está no livro Modelo do Pensador. E se você quiser fazer, se você tiver o livro, dá uma olhada lá. Mas é muito importante, pessoal, que
se você quiser levar uma vida, basear seus comportamentos nos seus valores, você tem que explicitar esses valores. Você tem que sabê-los com muita profundidade. Se não é possível que num dado momento de dor, num dado momento de desprazer, num dado momento de incômodo, de ameaça, de rejeição, você use a conveniência para fugir da dor e não o valor para buscar o prazer. Ok? Bom, pessoal, olha, foi um tema muito legal, muito bacana. Pô, deveríamos todos agradecer ao Wesley, que hoje não pôde estar aqui conosco, mas quero fazer a menção ao nome dele mais uma vez, porque ele fez a sugestão. A direção do debate ficou bacana por conta dos inputs que vocês deram. Obrigado aí pelas participações, pelos comentários. E quero, desde já, começar a agradecer vocês aí pela presença, pelos debates aí. Valeu, Serginho aí, meu irmão, Sérgio Binato, meu irmão de sangue, né? Presente aí conosco. Valeu, cara, muito bom sempre tua presença aí. Legal, Grazi, obrigado também pelas contribuições aí, pela presença constante, sempre aí nas redes sociais. E já deixar marcado aí que semana que vem, dia 27, vamos ter live. Principalmente vou estar em Matão, no interior aqui do estado, num trabalho lá na Citrosuco. Mas vai ter live número 34. O tema ainda não está definido. Se alguém tiver alguma sugestão, por favor, fique à vontade. Mas vamos ter a live 34, dia 27 de março, semana que vem. Valeu, Deia. Obrigado também pela presença. Valeu, Carla. Obrigado também mais uma vez. Beleza, Cláudia. Bem-vinda aí sempre. Obrigado aí pela discussão. Valeu, Solange. Obrigado aí pelas contribuições muito convenientes também. E muito cheias de valor, vai. Legal, Marilu, bem-vinda sempre, obrigado aí pela presença constante. A Cíntia faz aqui um comentário, é um exercício muito interessante, eu lembro muito bem, quando fui fazer pela primeira vez, que um valor fim, na verdade, era um valor meio para mim. Então, detalhar e rever meus valores vai mostrar muita coisa importante. Então, Cíntia, faz o exercício, você conhece o tema, já trabalhamos juntos, faz esse exercício, bem legal. Obrigado também, Roberta, gratidão aí, um abraço no Xavier, obrigado, Camila, muito bom também. Valeu, Patrícia. Vamos fazer o treinamento. Eu estou aí, graças a Deus, com muitos projetos em início, outros por serem aprovados, mas esse ano vai ter turma. E eu vou te contar aí quando vai ser, e obviamente vou fazer todo mundo saber disso. E logo, logo vamos ter um blog aí, pessoal, disponível para a gente conversar mais e melhor sobre esses temas todos aqui. Obrigado, Fran, sempre presente em todos os sentidos, topíssimo também. Legal, Solange. Opa, que bom, vai estar em Matão também, então a gente se encontra lá. Legal, beleza. A gente se fala por lá, então. Obrigado, Brinkman, sempre top, sempre presente. Valeu, Gustavo, sempre grandes momentos. Obrigado, Denise. Obrigado, Hélio, pela sempre presença aí. Bom, pessoal, então, mais uma vez aí, estamos aí a 58 minutos aí da nossa live, faltando aí dois minutos aí para 9 da noite, então... Boa noite para todo mundo, obrigado aí pela presença, obrigado pelos comentários. Uma ótima semana para todos, boa jornada, força sempre, vamos com tudo, ok? Beijão para todos e até terça-feira que vem. Até mais, valeu, tchau.